Deixo aqui saudar os participantes agora da nossa roda, começando lá nos Estados Unidos com o Tiago de Aragão. Tiago é o CEO da Arco International e é pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais lá na capital americana. Tiago, obrigado pela disposição de participar. Boa noite para você aí em Washington. Muito obrigado e boa noite. Lorival, aqui conosco no estúdio, na Avenida Paulista. 5 meses faltam para eleições americanas. São eleições consideradas talvez as mais importantes em mais de uma geração. Mais de uma geração, tranquilamente. E aí a gente registra uma mudança radical na política migratória por parte do presidente americano. Ele acionou uma medida para limitar o número de pessoas que cruzam a fronteira ilegalmente com os Estados Unidos. As informações a gente confere com a nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. A ordem executiva permite que agentes de fronteira recusem imediatamente imigrantes que buscam asilo nos Estados Unidos quando o número de pedidos atingir a média de 2.500 por dia. A fronteira fica fechada para esse tipo de pedido até que a média de 7 dias caia para 1.500 pedidos diários. A medida entra em vigor à meia-noite da terça para quarta-feira e, como o número costuma estar acima do limite determinado, talvez a fronteira já seja fechada. This action will help us gain control of our border, restore order into the process. Aqui nos Estados Unidos, a regra está sendo vista como a política de imigração mais restritiva de toda a gestão Biden, de todos os democratas da história do país, na verdade. É uma mudança de postura do presidente, que sempre criticou a retórica contra a imigração do antecessor, Donald Trump. Biden afirma que os republicanos o deixaram sem escolha. Tentou emplacar um projeto bipartidário para resolver o problema do enorme número de imigrantes tentando entrar no país, mas encontrou resistência de republicanos aliados a Trump no Congresso. Ele também diz que jamais demonizaria imigrantes ou falaria sobre eles da forma como o ex-presidente fala. Grupos de ativistas pelos direitos dos imigrantes estão preocupados com os possíveis impactos da medida, mas a questão da imigração se tornou um dos principais problemas enfrentados por Biden e um dos que podem definir as eleições desse ano. Há 5 meses da votação, ele optou por endurecer a conduta e tentar demonstrar que está fazendo algo para resolver a crise. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Há uma ironia cruel nisso aí, ironia cruel mesmo, estou escolhendo as palavras com gosto, Tiago. O presidente Joe Biden, um democrata, usou exatamente os mesmos dispositivos legais de Donald Trump para virtualmente fechar a fronteira americana. Agora a questão, ele consegue os benefícios político-eleitorais que espera dessa medida que ele tanto criticou no antecessor? Olha, é uma jogada muito arriscada do Biden. Ele está percebendo que ao longo dos últimos meses, assim como no Brasil e em vários outros países, ele recebe ali pesquisas diárias de intenção de voto, né, que não são necessariamente públicas, e ele entende que a vantagem do Trump em alguns estados-chave vem aumentando e ele consegue monitorar quais dos temas estão tendo impactos mais fortes. E o tema de imigração é, sem dúvida nenhuma, um dos temas que fazem com que o Trump ele tenha vantagem nesses estados. Talvez seja uma postura que demonstra um certo desespero do Biden. Por outro lado, existe quem argumente que ele já deveria ter tomado essa ação há mais tempo. Agora, isso vai criar um jogo de empurra-empurra, porque o fato do Biden tomar essa atitude agora, ele basicamente reforça a narrativa que o Trump vem utilizado ao longo dos últimos meses, de que isso sim é um problema, e aí a argumentação vai se dar no volume e na profundidade da ação. A gente já sabe que as ações que o Trump propõe são ações megalomaníacas que para algumas financeiramente não são nem viáveis, como, por exemplo, deportar 1 milhão de imigrantes por ano. Mas o Biden agora, ele de certa forma caiu nessa narrativa, caiu nessa argumentação e não vai conseguir abrir mão de levar isso adiante agora. Lorival, é um clássico da ciência política, isso aí que nós estamos vendo, né? A dúvida. Eu fazer o que eu fiz, o que o Joe Biden fez hoje, significa dar razão ao meu adversário ou significa tomar a bandeira dele? É verdade. Bom, nesse caso, assim como no caso de Israel, e aí eu vou explicar porque são situações opostas, mas o movimento é o mesmo, Biden sente que precisa assegurar fatias do eleitorado, né? Então, em relação a Israel, ele está cada dia adotando posições mais próximas daquelas que a esquerda
deseja que ele adote, pressionando fortemente Israel. Chegou a dizer hoje que o Netanyahu parece que quer prolongar a guerra, que é algo que nós analistas temos dito aqui. Mas prolongar a guerra como maneira de permanecer no poder. No poder, né? Exatamente o que a gente tem dito, mas o presidente dos Estados Unidos dizer tem outra conotação. Bom, e aí com relação à imigração, é o outro lado do espectro, né? Assim, conquistar o centro do eleitorado e aí eu faço uma analogia com a política para a China, para dizer o que eu quero dizer sobre comparar Biden e Trump. O Trump, ele adota retóricas muito abrasivas, mas não adota medidas concretas e efetivas, né? No caso da China, ele fez uma negociação para que a China aumentasse em 200 bilhões de dólares as importações de produtos americanos ao longo de 2 anos. Depois, com a Covid, ele culpou a China pela Covid, adotou uma retórica super hostil, xenofóbica e beirando o racismo. Agora, com relação à imigração também, ele adota uma retórica racista, né? Fala que os venezuelanos, as prisões venezuelanas e do Congo estão vazias, que a criminalidade caiu 72% na Venezuela, porque está todo mundo indo para os Estados Unidos, que os chineses formaram um exército de 29 mil pessoas, um exército chinês dentro dos Estados Unidos, coisas que não têm a menor materialidade, né? O tal do muro que ele propôs no governo dele era inexequível, né? E que o México ia pagar. Exatamente, que o México iria pagar, absolutamente fora da realidade. O Biden, em relação à China, adotou em agosto de 22 medidas que tolheram realmente o acesso da China à alta tecnologia, principalmente dos chips. Isso machuca de verdade a China. E agora, com relação à imigração, uma medida extremamente drástica, porque o patamar de 2.500 é um patamar baixo, mas mais baixo ainda é o outro... Só para esclarecimento, o patamar de imigrantes que podem entrar por dia, 2.500. Está acima disso, portanto, bloqueou a fronteira imediatamente. Engatilha uma medida e que fecha a fronteira e só reabre quando bater em 1.500. 1.500 é um patamar abaixo da época da Covid, certo? Assim, então, assim como o Barack Obama foi o governo dele foi o maior deportador da história dos Estados Unidos, o Biden também adota as medidas mais drásticas, efetivas, não retóricas, coisas fantasiosas, mas efetivamente para reconquistar esse espaço político. Agora, Lorival, pela descrição que você faz, a gente encontra uma disposição por parte dos dois contendores das próximas eleições americanas, primeiro, em estabelecer um regime realmente duro, protecionista contra a China. A gente pode entrar no mérito das questões, mas eu quero ficar um pouquinho aqui na apreciação um pouco mais abrangente, passar a palavra imediatamente ao Tiago. Nós temos em relação à China uma notável convergência de propósitos, pelo menos, entre os dois contendores. Na política de imigração, Biden trumpou em gíria aqui do Brasil, Tiago. O quanto, Tiago, essas questões são identificadas como as questões eleitorais americanas, quem sai ganhando delas, já que são tão parecidos olhando de longe? Olha, eu concordo fortemente com o Lorival de que as ações que o Biden tomou contra a China, elas foram infinitamente mais prejudiciais à China do que qualquer ação que o Trump tomou. E a mesma medida que nós elencamos aqui alguns exemplos de como o Trump ele recuou várias vezes ao longo do seu mandato, a impressão que passa nos Estados Unidos e em determinados estados é que o recuo do Trump é aceitável, às vezes até mais do que o avanço do Biden. Então já existe um dos grandes problemas é que existe uma certeza muito grande em cima do eleitor do Trump e ainda existe uma dúvida muito recorrente em cima do eleitor do Biden. E essa dúvida, ela é o alvo hoje dessas ações mais trumpistas, se a gente podemos dizer, que o Biden vem tomando. Agora, nessa composição de fatores, o Biden ele acaba tomando ações que vão contra determinada parte do eleitorado que ele já possui, mas que ainda não está 100% convencido de que vai votar por ele, em relação
aos eleitores independentes. Eu acredito que essa ação que o Biden tomou hoje, ela tem um papel muito mais de enfraquecer a narrativa do Trump e de forçar o Trump a mudar um pouco o jogo do que necessariamente de conquistar novos votos. E é isso que ele está tentando fazer, porque ao longo dos últimos meses, o Biden ele tem estado contra a parede. Então, ele tem tido uma narrativa reativa em cima de tudo aquilo que o Trump propõe. Agora, ele tenta mudar um pouco desse jogo, forçando o Trump a responder para ele. Mas é aquele jogo da política americana que nós já conhecemos. O Trump ele pode responder com analogias e com afirmações que não fazem muito sentido e, de certa forma, ele consegue escapar daquilo e das vitórias que o Biden vem tendo ou vem trazendo. É uma situação muito difícil para o Biden. Eu não sei ainda necessariamente se essa ação de hoje ajuda. Ela pode ajudar na narrativa, mas não necessariamente no voto. A gente vê a tentativa de mudança de posição do Biden em função, evidentemente, de resultados de pesquisa qualitativas. Elas estão dizendo claramente para ele que naquilo que importa em estados que são estados decisivos no colégio eleitoral, ele está perdendo e está perdendo nessas questões. Agora, há, pelo que a gente lê na imprensa americana, uma forte, digamos, convicção de que Trump condenado não afeta as suas chances eleitorais. Boa parte da imprensa americana tem dito isso, ao contrário até. Até parte da imprensa internacional olhando para os Estados Unidos diz o seguinte: a maneira como ele foi condenado e como o processo foi conduzido lhe dá mais recursos do ponto de vista político-eleitorais do que, na verdade, lhe causa prejuízos. E a tua avaliação? Bem, esse caso da Stormy Daniels é o mais fraco de todos, né? E as pesquisas mostram isso. Então, mostram um impacto, mas, como eu digo, é um impacto anterior à resposta do Trump, que é muito hábil nessas situações, né? Navega muito bem na incerteza e até na irracionalidade, né? E consegue jogar com os aspectos de teorias de conspiração, que aí ele traz essa questão dos imigrantes. O Biden quer destruir a América, e por isso está deixando esses imigrantes todos entrarem e quer me impedir de ser presidente para poder destruir a América. E aí ele mistura, então, o destino dele na justiça, os problemas dele com a justiça, com as outras conspirações, e aquilo faz sentido para uma parte do eleitorado. Como é que é a resposta do Biden? Bom, o eleitor da esquerda, do ponto de vista da imigração, da questão da imigração, ele está comigo. Ele não vai mudar para o Trump. Ele pode até se desencorajar de votar, mas não vai votar no Trump. Agora, esse outro eleitor aqui, o eleitor moderado dos estados pêndulo, que é o eleitor que vai decidir essa eleição, pelo menos até o que a gente sabe até hoje é isso, então, esse eleitor eu conquisto com essa medida em relação à imigração. É uma aposta arriscada, mas é o que o Biden tem para fazer, porque ele não tem os mesmos recursos que o Trump em termos de criar um mundo paralelo para o eleitorado dele, né? Então, o eleitor do Biden é um eleitor mais racional. Não quer dizer que seja certo ou seja errado, mas é um eleitor que ouve o que o Biden diz e tenta entender os efeitos do que o Biden faz. Então, ele tem menos margem retórica nesse sentido. Essa sua expressão, a racionalidade da tomada de decisão do eleitor, como é que o eleitor racionalmente, a gente supondo que racionalmente ele tome decisões, faz a gente entrar um pouco no raciocínio da campanha do Biden, que é dizer o seguinte: racionalmente se espera que os resultados da economia americana acabem prevalecendo sobre as percepções a respeito da realidade da economia americana. Isso está acontecendo, Tiago? Olha, lentamente, não necessariamente nos estados pêndulo. Isso acontece com mais facilidade em alguns estados que possuem uma estrutura e uma infraestrutura e economias já mais fortes. Agora, o Biden está apostando e a janela está fechando a cada vez que o tempo passa. Ele vai tentar trazer essa argumentação da imigração e dos planos que o Trump tem tentado falar, de deportar até 15 milhões, ele vai tentar fazer o vínculo disso
precisamente a questão econômica e como que as ações migratórias do Trump podem afetar diretamente no aumento da inflação, no aumento da taxa de juros, aumentar o déficit dos Estados Unidos e, consequentemente, até aumentar o desemprego. Tem um estudo muito interessante da Universidade George Mason, aqui pertinho, onde quanto mais imigrantes ilegais forem deportados dentro do número imaginado por Trump, maior vai ser o impacto negativo no aumento do desemprego e na piora da economia, porque isso vai quebrar certos ecossistemas de bolsões econômicos em vários estados, principalmente no Texas. Claro, essa é uma narrativa extremamente complexa para o Biden pegar e transformar de uma forma que seja facilmente compreensível. Ele não tem os mesmos recursos retóricos do Trump. Agora, conforme o tempo passa e se ele tiver algum tipo de auxílio do Fed em relação às taxas de juros e conseguir projetar algo palpável para o início do ano que vem, e mais importante, se ele conseguir se comunicar em relação a isso. Os dados estão na mesa, mas o Biden tem uma dificuldade muito grande de convencer por meio da comunicação. É até um paralelo interessante, ele tem os dados, mas não convence. O Trump não tem os dados, mas consegue convencer grande parte do seu eleitorado. Tiago de Aragão, começando por você, o Tiago é o CEO da Arco International e pesquisa no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais de Washington. Tiago, obrigado pela participação aqui no WW. Boa noite para você aí nos Estados Unidos. Boa noite, um grande abraço. Lourival, muito obrigado a você aqui nos estúdios em São Paulo.